Hey pessoal, bem-vindos ao MasterCast BR, o podcast sobre o MasterChef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado tem o Ajan, o Fully e a Isa de convidada, onde juntos comentaremos mais um episódio do MasterChef, a revanche. Oi meninos, tudo bem com vocês? E Isa, seja bem-vinda. Ai, meu Deus, esse é meu momento! Uhum. Oi, gente, muito feliz de ter recebendo a Isa aqui hoje. Olá, pessoal. A gente tá com escassez de voz feminina, que a Gabi tá de férias no MasterChef a revanche, e a gente conseguiu a Isa Verdade. agora. Isa, você que tá acompanhando aí o programa há uns anos já, o que você tá achando dessa temporada? Olha, eu tô gostando até, viu? Eu tô vendo que vocês estão dando notas baixas aí, mas eu não. Eu comecei a ver não faz tanto tempo assim, né? Faz uns 2 anos. Então eu não peguei as primeiras temporadas, a um e a 2. Então eu não tenho muita bagagem pra comparar as pessoas, sabe? Então eu tô super de coração aberto pra essa temporada, assim. Eu até que tô gostando. Tem algumas críticas a fazer, mas eu tô gostando sim. Ou seja, por isso a Isa tá gostando, que ela não é uma das viúvas da Raquel. Se você fosse uma das viúvas da Raquel, com certeza sua nota na temporada estaria um pouquinho mais baixa. Então, eu tive minhas expectativas muito, muito, muito quebradas naquele primeiro episódio, sabe? Então, então foi, eu queria muito ver todas essas pessoas que todo mundo sempre fala, mas não rolou, né? Então, assim, eu passei por um processo interno de perdão e aí eu continuei assistindo. Como eu já sei a opinião do Fury e do Ajan, eu quero saber assim, o que você tá achando desse formato? Porque o formato agora tá sendo de duelos que tá decidindo o eliminado, né? Você tá gostando do que foi dado pro programa? Eu tô gostando muito desses duelos, sabe porque o que eu tenho reparado? Que são provas muito específicas. Então, assim, se o participante não tiver tido um crescimento, aquela prova de pressão do meio, cara, é muito fatídica, sabe? Então eu tô gostando, sim. Eu gostei muito dessa última por conta das facas, sabe? Tipo, a galera tinha que saber usar a faca certa na hora certa, no lugar certo. Então eu achei isso bem, assim, profissional mesmo, sabe? Tá puxando por esse lado. Ah, eu Hum, gosto de quanto mais eles cozinham, mais legal fica, né? é. Agora vamos lá. Nessa terça-feira, 19, foi a vez do sexto episódio, com prova em equipe, com a Kathleen, capitã da equipe vermelha, que teve o Fernando Kawasaki, o Thiago Major, e o Stefano, capitão da equipe azul, que teve o Fernando C. e o Vitor. A prova foi de fazer um menu completo e teve a twist de troca dos capitães, porque não era a Kathleen com o Thiago e o Fernando no princípio, nem o Stefano com o Fernando e o Vitor, estavam trocados. E a vermelha levou a melhor. Eu quero saber, Isa, pra você dessa Uhum. prova, você gostou? Porque teve twist de troca de capitães, eles só foram trocar depois que eles tinham provado as comidas. Você é a favor dessa troca de capitão assim de uma hora pra outra? Ah, eu gosto de ver o circo pegar fogo, né? Então eu achei legal. Pelo entretenimento, sim, mas assim, pela equipe deles, acho que deve ter sido bem difícil. E Ajan, você achou que alguma equipe estava forte e a troca de capitães deu uma equilibrada? Não sei dizer se deu uma equilibrada, mas acho que mexeu um pouquinho talvez com eles, porque eles montaram as equipes que eles queriam e aí tiveram que trocar. Mas assim, acho que nesse momento do jogo, top 6 tem que se garantir na cozinha, sabe? Também não dá pra querer se sustentar só na equipe. Até porque ali cada um deles era um terço da equipe e ia ter que fazer seu papel de qualquer forma. Não ia dar pra ser arrastado nessa prova. Eu gosto muito dessa dinâmica, sempre é um boom assim pra eles, sabe? Porque querendo ou não, quando eles vão montando ali, ou então até quando eles já estão com uma parte do prato decidido que eles vão ter que cozinhar e vão lá e trocam de uma equipe pra outra, sabe? Porque eles já estão com algumas coisas planejadas quando tá ali definindo o time, quando definem qual carne eles vão usar. E aí, pá, estala, fala assim, não, vocês vão inverter agora, eles precisam mudar tudo e começar o jogo de novo, sabe? Do zero. Então, eu gosto quando ocorre isso. Eu gosto quando é uma vez por temporada, sabe? Quando virar o corriqueiro, tipo. Nessa já rolou? Não Não, lembro. nessa não. Então eu gostei porque Ah, foi a primeira vez e pelo ser top 6 eu acho que foi a última, né? Assim, vez que aconteceu isso. não vai ter de novo. Mas eu gostei porque dá isso mesmo, realmente, como o Foley falou, dá uma quebra. Então é interessante também ver o povo trabalhar sob pressão, né, gente? Você não vai escolher com quem trabalha, você vai contratar e a equipe tá lá formada já. Então foi interessante. E a de novo agora você, eu quero saber das lideranças, porque a Kathleen foi bem elogiada, né? Você achou que alguém soube liderar melhor? Porque eu achei que o Stefano ficou meio apagadinho. Então,
Acho que nessa prova, mais do que nunca, os líderes tinham um papel muito importante, porque eles eram os únicos que tiveram acesso ao prato e puderam experimentar o prato. Então, basicamente, os outros dois componentes de cada equipe tinham que cozinhar baseado somente na explicação do líder. Então, realmente foi um papel muito importante. Acho que a Kathleen talvez tenha sido uma líder um pouco melhor do que o Stefano, porque ela estava um pouco mais controlada, soube passar as instruções com mais calma. Também E o achei. Stefano estava um pouco mais, assim, nervoso, ansioso e tudo mais. Mas, assim, eu não acho que não seja... Não dá pra dizer que ele foi um péssimo líder ou algo do tipo. Acho só que ela saiu super bem e ele foi ok, assim, mediano. Vocês. Tem uma Pode pergunta. falar. Vocês acham que. Porque o Stefano falou que aquela era uma revanche pessoal pra ele, né? Por conta dele não ter sido um bom líder, um bom chefe na primeira temporada dele. E vocês acham que isso pode ter sido um fator que deixou ele mais nervoso? Tipo, meu Deus, eu preciso ir bem. E aí. Acho que pode, sim, né? Tem toda Eu aquela acho que pressão pessoal. Eu acho que ele também é sempre muito. Não sei se ele quer. Ele acaba se demonstrando ou se ele de fato é sempre muito nervoso, o Stefano, sabe? Tipo, ele é aquela pessoa que. Aquela pessoa assim, eu não sei falar em público, eu não sei apresentar um trabalho na sala de aula. Chega lá e ela apresenta o trabalho fantasticamente, sabe? Tipo, é uma das pessoas que mais se garantem. Eu acho que ele faz muito isso. Ele tenta mostrar o tempo inteiro que tá nervoso e chega lá, ele tem um bom resultado, ele sabe comandar, ele sabe o que ele quer. Então eu não compro muito esse nervosismo do Stefano, não. Eu acho que principalmente os participantes das temporadas mais antigas, ali da 1, da 2, eles já têm uma pressão maior sobre si, porque agora eles têm que vir já pro programa praticamente como profissionais, né? Eles não podem cair naqueles erros amadores de tantas temporadas atrás. E no caso do Stefano, que, saiu dali, teve uma oportunidade com o Jacan, trabalhou 3 anos com ele, trabalha na televisão, já tem toda uma carreira construída, acho que pega muito essa pressão, assim, de não querer errar ou não querer cair em erros bobos e parecer que não evoluiu com o tempo. Então acho que tudo isso interfere também. Mas eu acho que o que pegou mais pro Stefano, eu acho que foi mais a troca da equipe, sabe? Porque não é a equipe que ele montou. Assim, que não é que ele ia trabalhar a princípio. Talvez ele esteja preparado, ele estava preparado emocionalmente para liderar Fernando e Major, mas quando trocou ele deve ter dado uma balançada. Mas eu concordo com o Fully de novo, assim, que ele fica meio tímido, mas na hora ele vai e se garante. E tem um plot interessante do Stefano, que eu até comentei com a Aja no podcast passado, eu quero saber da Isa, a opinião dela. Isa, porque foi assim, que ficou muito falado do Stefano fazer a sobremesa, e até no Twitter eu vi que tava uma divisão sobre ele sempre se garantir na sobremesa e ele ter que ir para outros pratos. O que você acha sobre isso? Porque ele chegou a comentar isso, que tinham pessoas que não acreditavam nele por ele ser confeiteiro e fazer outro tipo de comida. Então, cara, eu queria muito ver ele se sobressaindo em outros aspectos, sabe? Mas não tem jeito, gente. É top 6, eles estão numa prova de equipe. Ele tinha que ter pego aquela responsabilidade pra ele, sabe? Eu não sei se essa era a hora dele mostrar que ele poderia fazer outros pratos. Eu acho que aquela hora era a hora de garantir a vitória da equipe, sabe? Logo de primeira. Então, não sei, eu acho que é isso, né? Se você sabe que você é bom em uma coisa e as pessoas estão esperando que você seja bom nisso, eu acho que é mais fácil ir por esse lado, né? Fully os pratos, o que você achou? Eu achava engraçado que na equipe do Stefan ele falava que não sei o que, eu acertei no caviar. Gente, pra mim tinha um que tava caviar puro, né? Assim, que eu digo, gente, então o jurado que comeu isso sentiu gosto mais do caviar do que tudo. Mas Acho que foi do grupo do Stefano, não foi? Que tinha muito caviar. O foi. Jacan chegou até a falar assim, nossa, não deve ter sobrado caviar no deles. E tava bem não uniforme, porque tinha um com pouco, um com Isso. mais Tava ou mais menos, um grosso. com muito. Eu achei que o Isso. do time da Kathleen tava bem mais organizado e mais delicado, entendeu? Tipo, o do Stefano tava uma coisa mais jogada. Não tinha a delicadeza que o dela tinha. E tiveram um problema que dessa vez não tinha votação popular, né? Porque, por exemplo, se um com muito caviar cai com uma pessoa só, ela não vota, mas pode ter 30 pessoas que foram bem servidas e votam neles. Não, se foi num jurado só, você já perde 33% de chances de ter o jurado não votando em você. Mas teve caso, não foi isso, que teve até cordão e outras coisas que o Fernando ficou completamente perdido, que foi da equipe da Kathleen. Você acha que eles souberam contornar as diversidades que apareceram na hora? Olha, eu acho que sim.
Eu acho que sim. E assim, eu levando cordão lá no meio, não tava. Lógico que é uma falha enorme, claro, né? Não estamos discutindo isso. Mas eu acho que não interfere no sabor, sabe? Interfere porque é uma técnica errada, fica feio e tal, mas não no sabor em si. Então, acho que os jurados podem ter levado isso em consideração. Porque as críticas para o outro prato, que tava incomível, que tava, né, que tava aquela sopa lá que falaram do sopa de pepino, era isso? Isso. Enfim. Então, assim, tipo, as críticas foram muito mais voltadas pro sabor do que pela estética, entendeu? Logicamente é um erro feio, mas acho que o que se sobressaiu mesmo por ali foi o sabor, né? Ah, sim. Olha, eu acho que ia me sentir mais incomodado com o cabelo do que com a, com a corda, mas acho que são dois casos que não tem desculpa, sabe? Não tem solução. Eu ficaria muito puto e pediria para voltar o prato. E a Isa citou aqui agora do prato que estava incomível, gente. Eu não costumo ter pena deles, não, dos participantes, mas eu fiquei com muita pena. Me deu um dó muito forte na hora. Da carne do Vitor? Foi essa parte que você ficou com dó? Sim, sim. Não, eu falei. Quando eles falaram que a comida estava incomível. Foi foda. Eu Concordo. fiquei com muita pena. E olha que eu nem gosto dele. É. E você acha o que achou dos serviços entregues? Você achou que deu pra notar que uma equipe venceria pela outra só com base nos comentários jurados ou realmente foi pego de surpresa? Pelos comentários dos jurados, eu imaginei que aquela equipe venceria sim. Acho que estava bem na cara que os elogios que eles estavam recebendo eram nos pontos principais da prova, que era exatamente na questão do sabor, né? Eles não iam perder a prova tendo um sabor muito errinhos, assim, técnicos que não interferiam tanto no resultado final. Então, não fiquei surpreso com o resultado. Foi o que eu esperei. É um pouco difícil também porque a gente assiste o programa já sabendo quem vai sair. Então nem surpreende a gente porque a gente já sabe ocasionalmente também qual equipe ali que vai estar na Berlinda. Também, Ah, concordo. mas quem vê meus tweets na hora, eu tô digno de Wolf mais quando vai, porque eu faço a maior drama de que eu não faço ideia de quem vai sair. Eu fico dizendo, gente, será que vai, sabe? Será que não vai? Mas olha, vamos logo para a prova de pressão e duelo, porque teve prova com atum, que foi o carro-chefe das duas provas, que a Isa até falou no começo da questão da faca, de ser estratégica. Quer saber logo aí? E aí, Isa, o que você achou dessa prova que salvou o Stefano da prova da eliminação? Ah, eu achei muito linda. Eu adorei. Cara, ver aquele atum daquele tamanho caindo do céu. Muito legal, muito legal. É, é isso que eu achei essa parte da faca, né? Então, meu, é um peixe gigantesco e assim, pra filetar peixe normal já não é fácil. Imagina pra filetar um atum daquele jeito, sabe? Então, assim, cobrou dos participantes muita segurança, achei, muita e muito conhecimento também, sabe? De usar a faca certa na hora certa, no lugar certo. Eu gostei dessa prova, viu? Ô, Aslan, e foi até importante, como a gente falou do Stefano agora há pouco, da sobremesa. Ele ganhou uma prova que não tinha nada a ver com sobremesa, né? Sim, teve aquele momento ali bem bonitinho dele falando que uma menina ligou pra ele, falou que ele não deveria ter entrado no programa, porque confeiteiro não quer ser cozinheiro. Então, foi super Pior bonitinho ali tipo de aquela cena. gente, né? Ai, Pois sim. é. Gostei muito da vitória dele, porque foi uma prova bem técnica, assim, bem, que exigia bem esse traço do cozinheiro, de saber dos cortes e tudo mais, que é algo que está bem longe, acho, da confeitaria, né? Cortar um peixe, confeitaria são Dois opostos. extremos, né? E aí, de fato, acho que era difícil, né? Pelo que eles explicaram ali na hora, é um peixe difícil de filetar, porque é duro enfim, os chefes estavam com uma avaliação bem precisa de qualquer desperdício de carne, do que estava fazendo ali com as sobras e tudo mais. Então achei uma prova justa e legal para uma prova de pressão. Eu amo prova de técnica, né? Tipo, eu lembro que a primeira prova de MasterChef que eu assisti de lá de fora e que depois fizeram aqui no Brasil, acho que na primeira ou na segunda temporada, foi a de filetar o salmão, né? Tipo, que era bem parecida com essa, só que lá eles tinham que fazer filezinhos. E ali eles tinham que fazer aqueles escados, assim, grandões, igual o de ontem. As E... postas. as postas, isso. E eu, tipo, tava louco por uma prova dessas, assim, tipo, ultimamente, e não vinha tendo. Aí eu gostei de assistir essa de ontem também, eu acho tudo.
Não, eu acho um comentário importante a ser feito foi quando a Isa falou que viu o salmão caindo. Quem me conhece sabe que eu vou citar o quê? Pelo menos não foi um pato caindo, Isa. O pato! O Rich ama esse pato. Talvez se o Fernando tivesse derrubado o atum no chão, ele tava no programa até agora, tá vendo? Mas não foi. Mas eu gostei mesmo, eu gostei que foi um bom. Eu acho que foi quase uma redenção, quase assim, digamos, pro Stefano. Já que a gente fala tanto de sobremesa, ele trouxe esse assunto à tona. Curioso, né? Porque a gente levantou essa questão e o programa é gravado, sabe? E foi num timing, eu acho que foi num timing interessante, que foi até contestado na prova sobre ele fazer sobremesa ou não e tal. Então ficou bem importante. E tava bem previsível se ele ou o Fernando ganharia, né? Porque o trabalho dos dois ficou Sim. bem similar. Ah, tava... Vitor Borgonhon sonha. E dá aquela Exato. coisa e dá aquele dó, né? Porque o Fernando ficou quase ganhei a prova de pressão pra sair no duelo, sabe? Eu acho que dá um. Eu acho que quebra um pouco a confiança da pessoa. Você ir quase bem naquela prova, quase salvou, e chega outra e você é eliminado. Você fica pensando, nossa, se eu tivesse fatiado um pouquinho melhor aqui, eu tava no programa ainda. Então, eu acho que pode mexer com o psicológico. Mas vamos lá, Fully, agora nós temos o Vitor Bourguignon versus o Fernando na prova do duelo, que foi continuando com atum, você viu o prato com atum, e o Vitor Bourguignon se demonstrou um bom assassino, digamos assim, de participantes. Ele derrubou a segunda pessoa em seu segundo duelo. O que você achou desse confronto? Eu acho muito que, assim, tem duas pessoas que eu acho que esse programa tá muito, assim, não vou comentar quem, o Vitor é uma delas porque ele tava na eliminação, mas, tipo assim, que o programa tá girando todo em torno dele e de outra pessoa, e que eu acho, tipo, o resultado foi muito justo. Eu achei os pratos do Vitor mais refinados, umas coisas menos clichês, sabe, que do Fernando já era. Mas só que foi um duelo muito leve, sabe? Tudo com o Fernando ali no programa foi igual o Fernando falou. Um outro Fernando, né, o Japa, é muito leve. Ele é uma pessoa, tipo, carismática, leve demais. Então não foi tenso, foi bonito de assistir. Os dois estavam super, sabe, tipo, de boa. Não foi uma competição onde um estava tentando derrubar o outro. Eu gostei. Foi um duelo bem leve. Tirando o dia que ele queria agredir o cara que pegou o prato dele. Isso aí eu fiquei puto. Por mim, ele tinha que ter ido pra eliminação aquele dia. Ele tinha que ter ido pro duelo. Nossa, Eu todo achei embolado. Eu achei muito estranho que ninguém chamou a atenção dele aquele dia. Eu achei que o Fogaça ia fazer ele sentar na grade por ter falado daquele jeito. Nossa, eu ia dizer isso Não, eu porque aquela jurava que ele já prova. tava na eliminação. Porque aquela prova foi como jogar o primeiro plot dos jurados e avaliar individualmente se a pessoa sobe ou não, sabe? Então, se os jurados assistissem realmente a prova toda, eles não tinham subido o Fernando naquele dia, tinham decidido lá Não força. assistem. Eles tinham decidido à força, gente, porque você não vai pro restaurante, se você for tratado mal pela pessoa, você não volta mais nunca. Ninguém assistiu o Pesadelo na Cozinha, por exemplo, Pedro Favas, não tá aí com o povo, ninguém sabe, porque você não volta no lugar que você vai comer um prato, a pessoa que tá servindo você trata você mal, sabe? Que você tá ali esperando pra comer, você não chega, então ele velho. Eu quero saber do Aslan, vou perguntar, deixar a Isa por último, porque eu sei que a Isa é bourguignoner, gente, então ela vai falar depois. Aslan, o que você achou desse duelo? Eu gostei do duelo. Entre os dois, eu gosto mais do Bourguignon. Então, venceu quem eu preferia que continuasse no jogo. Mas acho que, assim, analisando um critério de justiça, obviamente a gente não provou os pratos, mas nas avaliações realmente pareceu que ele apresentou um trabalho mais legal. Especialmente naquele prato que tinha o melão ali, que era um prato bem diferenciado. Sim. E que a Paola ficou, tipo, embasbacada quando provou e disse que fazia muitas temporadas ou muitas avaliações em que ela não provava uma coisa que desse aquele wow na boca e no paladar, que fosse algo muito diferente. Então acho que só por aquele prato já foi super merecido a vitória dele. É porque a Paola também, né, gente, não esconde, incrível, né? Ela não esconde o favoritismo. Eu comi até com a Isa no WhatsApp, que ela não esconde, porque quando a Paola falou isso, a primeira coisa que eu pensei foi aquele crítico de culinária julgando o prato do Ratatouille, sabe? Porque ela dizendo isso, eu digo, gente, por que essa foto? É quando o Jacan fala que isso lembra da infância dele, que não sei quando, eu digo, gente, pô, vai longe pra elogiar alguém, então vamos com calma. Mas vamos lá, Isa, você que é bourguignoner aí, de carteirinha, você sentiu nervosismo vendo esse duelo, já que era alguém que você torcia muito? Eu fiquei tensa. Porque, cara, o Fernando eu fiquei. Porque conheço ele da primeira temporada, mas pelos relatos, pelo que eu tô vendo, ele evoluiu muito, sabe? Então ele teria chances, sim, de tirar o Vitor eu queria que o Vitinho continuasse, né? Era o duelo dos
repescados, né? Porque os dois foram eliminados nas suas temporadas e foram repescados. Ah, não sabia Nossa, disso. não Não. lembrava que o Fernando tinha sido repescado. Foi. Ele foi eliminado no bolo, acho que no episódio 2, se eu não me engano. E aí foi repescado depois. Ah, o sucesso dele foi. O sucesso dele foi pós-repescagem, né? Ele saiu cedo. Isso, foi pós-repescagem. Inclusive foi uma eliminação que foi bem contestada, porque o Léo, que foi o campeão, ficou contra ele na prova com um bolo de apenas um recheio e pediam 2, então teve gente que achou injusto. Deu todo um bafafá na época. Mas aí Não Nossa! depois entro nem em ele voltou detalhes na quando se trata repescagem. de Léo. Eu lembro dessa prova das camadas do bolo, meu Deus, se alguém puxar meus twitters naquela época, gente, eu tava revoltadíssimo, porque na semana anterior alguém tinha sido eliminado porque não entregou o que os jurados pediram. Aí o Léo não entregou o que pediram e eu tava puto da vida, porque tá, né? Eu tava querendo, Team Débora naquela época. Então, eu tava. Não, Team Débora não, como é Raquel e Jiang e tal. Mas, gente, eu fiquei revoltadíssimo também. Mas aquela temporada toda dá pra contestar um monte de coisa daquela temporada, dá pra No. ficar pensando, mas eu fico chocado às vezes com a memória boa do Ajan pra essas coisas, que eu não tava lembrando da repescagem, mas das camadas eu lembrei, porque foi um momento de revolta. Amigo, É um momento de eu muita fico revolta. chocado porque com o Aslan, às vezes a gente fala assim, eu tava assistindo tal episódio de Glee, aí a Santana canta tal música, aí ele fala assim, eu canto uma música que eu não sei qual é, ele sabe qual é o nome da música, ele sabe qual é o número do episódio e todo o roteiro do episódio, tipo... O minuto que a chocado. música foi Tudo. cantada. Ajan, você achava que o Fernando ia mais longe? Por ser o Fernando assim, com base no desempenho que ele estava apresentando nos outros episódios? Não, assim, na verdade, tem alguns participantes que eu coloquei uma expectativa de chegarem nas finais. Ele não foi, acho que um participante que eu coloquei tanto essa expectativa, talvez pela imagem dele tá atrelada ali, aquele cozinheiro que trabalha mais na área dos hambúrgueres e tal, e não ser aquela coisa tão refinada da gastronomia, que talvez a gente tenha essa imagem. Então eu não esperava ele indo tão longe. Não que isso signifique que eu esperasse que ele fosse sair cedo, mas ele não era assim uma das minhas apostas de finalistas. Então acho que ele chegar ali em sexto lugar, acho que foi um bom resultado, né? Levando em consideração que a temporada começou com 20 e que tinha muita gente forte na disputa. Eu também acho, Eu Aslan. achei que ele tinha um quesinho assim de fora da curva do pessoal do cast, sabe? O outro Fernando Kawasaki falou que ele era a pessoa que sempre dava risada, o alívio cômico, assim, e que ele deixava o ambiente um pouco mais leve, né? Mas ao mesmo tempo, isso coloca um pontinho na cabeça dele, né? Então, assim, tipo, todo mundo muito focado, e o que a gente tinha impressão dele, não sei vocês, né? Mas eu assistindo, o que eu tinha impressão dele é que às vezes ele tava muito disperso, sabe? Perdido. Tipo, E a ele cozinha pegando exatamente fogo e assim. ele lá fazendo uma piadinha, sabe? Meu, se fosse eu, já tinha dado um tapa na cara dele, sei lá. Ai, eu não reclamo porque eu acho que eu sou assim, eu sou bem disperso. Eu acho que ele deve ser pisciano, não sei, aquele Mastercast agora analisando o horóscopo do povo, mas porque ele é assim, porque tanto que ele teve um compilado dos tombos dele, gente, no decorrer das 2 temporadas que ele Então, participou. eu ia falar Eu achei disso. Achei sensacional. maravilhoso que ele caiu um tombo de novo. É, e eu acho o time foi perfeito, porque até a Ana Paula Padrão falou, vamos agora. Era bom se a gente tivesse visto todos os seus tombos, e a edição botou os tombos dele nas outras temporadas. É Então eu achei legal. verdade. E uma coisa que eu me identifiquei com ele foi porque, gente, ele tava muito nervoso, ele tremeu bastante na hora, então eu acho que não foi furo. Eu acho que isso pode ter sido um fator determinante até pra ele não ser 100% bom nessa prova, né? Eu não esperava que ele fosse muito longe, não, o Fernando. Tipo, apesar dele ser uma pessoa leve e tal, que traz uma harmonia e tal pra cozinha, eu gosto até dele, mas eu acho que ele é muito, muito perdidinho mesmo, igual a Isa falou. E a própria Kathleen citou que ele é muito mais especializado numa área, entendeu? Ele faz hambúrguer, eu não sei se ele tem a bagagem que os outros participantes têm. Mas nervosismo, ele não saiu por conta de nervosismo em si, né? Não sei, gente. Não atrapalhou ele, não. Mas poderia ter atrapalhado, sim. Eles. Se fosse eu atrapalharia, com certeza. Eu acho que ele saiu na semana a mais que o Vitor tinha acabado indo muito bem, sabe? Então eu Não, acho ele que. saiu indo bem. O Fernando foi muito bem. Não teve uma crítica assim forte, sabe, a ele ali na eliminação. Ele saiu só porque o Vitor Buganhão foi melhor do que ele.
Eu acho que uma coisa que deu um melhor ar nesse duelo foi que não foi tipo que nem Sabrina na eliminação da Sabrina e na eliminação do Fábio, que a gente tava claramente Uhum. vendo que os dois estavam baleados em suas semanas. E eles não, eles estavam um pouco mais equilibrados, que embora o Fernando tenha nervosismo, pode atrapalhar um pouquinho nada, mas os dois estavam disputando realmente de igual para igual, digamos É, assim, que não tinha nenhum fator e externo, sabe? Tipo, assim, nossa, ele está mal hoje. ele tava tremendo muito ali e tal, mas aquilo ali não atrapalhou, não foi por conta daquilo ali que teve esse resultado. E talvez, se a gente tivesse assistido sem saber que ele sairia, porque a gente sabia que o Fernando sairia, não sei se a Isa sabia os spoilers, tipo, Amiga, eu a assisti ao gente. vivo dessa vez. Ponto Não, pra a mim. gente assistiu ao vivo também esse. Não, eu não assisti ao vivo, mas eu Ah, sabia antes de assistir que ele sairia nesse episódio, né? Se eu não soubesse, talvez eu até pudesse achar assim, nossa, o Fernando talvez fique. Só que como eu já sabia, foi uma coisa que, sabe, não chocou. Eu acho que ele sairia pelo. Mesmo se não tivesse spoiler, porque talvez na questão dos comentários tão positivos que o Vitor teve, sabe? Que eu acho que a gente conta nos dedos, ou se teve alguma vez que o jurado elogiou tanto, como a Paola falou do prato que lembrava não sei de quê, pra alguém e o participante saiu, sabe? Então eu acho que não, ele ficaria, o Vitor ficaria. Mas o Vitor tá indo bem, né, gente? Ah, Dois duelos, duas infelizmente. pessoas eliminadas. isso é um fator que. Isso é um fator que vai fazer ele. Assim, ou ele chega no próximo episódio e, tipo, decai muito, sabe? Não, peraí, deixa eu reformular. Ou ele chega numa próxima eliminação e vai muito mal, ou ele tá levando isso e construindo, entendeu? Porque assim, ele passou por uma, se fortaleceu. Passou por outra, quer dizer, ele já tá calejado na pressão da eliminação, entendeu? E eu acho que até os jurados podem usar. Ana Paula Padrão é a cara dizer isso. Tipo, se ele for pra um duelo uma terceira vez, tipo, olha, o Vitor já foi duas vezes e eliminou duas pessoas, sabe? Ah, a cara da Ana Paula Padrão faz isso, que ela adora Nossa, brincar com. Ela é, o... Ela, ela é tipo o Jigsaw do MasterChef, ela mexe com o psicológico do a povo. Ana Paula Então eu acho que Padrão é ela muito joga na cara. diretora do programa. E vamos falar da. Não vamos esquecer que a Lenda, nesse episódio, é maravilhosa, né? Porque ela costuma sempre pegar uma castanha pra comer no mercado enquanto ela vê o Uma povo assentado. cenoura. Dessa vez ela pegou uma cenoura inteira, maravilhosa. Tá evoluindo. Eu amei demais. verdade. Foi muito Logo bom Ô, ela mesmo. Ana Paula pega Padrão saudável, gente. uma abobrinha. Vocês acharam ela um pouco grossa no episódio anterior? Em que parte? Ai, Em que parte em si? É nossa, porque assim, a Ana Paula, ela tem umas coisas, uns repentes dela, meio de jurado, que quando na primeira prova ou segunda prova dessa temporada, ela fala, quando o Fernando Kawasaki errou uma coisa, ela ficou bem séria. Ah, isso é típico do Fernando, sabe? Tipo, eu noto que ela tem um tipo professora quase Ela deles. se Eu acho que ela se intromete apega muito. tanto a eles que ela se dói. Eu acho que ela é, torce tanto por sim. alguns que ela fica pé da vida quando eles vão mal. Mas eu sinto que ela fica no limiar da linha entre ser puxando a orelha e ser grossa, sabe? Eu acho que ela não cruzou completamente essa linha. Eu acho que ela Ah, eu, ficou lá, eu digo, dá pra estranhar. eu achei que ela foi um pouco grossa no episódio anterior, mas agora eu não lembro especificamente a situação, mas depois a gente fala sobre isso. E pra finalizar, quero saber as notas. Fully, sua nota pro episódio foi quanto? Você daria quanto? Ai, 7. Não consigo dar mais de que 8 pra nenhum episódio, gente. Tá muito difícil pra mim ficar assistindo, sabe? Tipo, eu assisti em 3 partes. Eu assisti a primeira prova no dia, quando tava passando. Aí, mais cedo, eu assisti a prova do atum e depois assisti a prova da eliminação. Não, assim, foi mesmo, porque o Fully mandou um áudio dizendo que tava desanimado com a temporada, isso na primeira parte da prova. Foi. Depois, quando eu falei hoje, eu fiz, Fully, a gente vai gravar hoje, Fully, eu tô assistindo agora o programa, sabe? E Então, agora à realmente, noite. Aslan, sua nota pro episódio. 7,5. Eu vou dar 5 ainda, porque eu sou muito rígido, porque, mas eu sou assim, gente. É porque eu fico querendo um nível All-Star, sabe, gente? Eu fico querendo uma semana que os jurados elogiem todo mundo e não seja a edição focada só nos erros das pessoas. Mostrem eles com um nível tão alto, porque é All-Star, gente. Então eu fico querendo mais. Agora vamos pra Isa, que não é conformada com nossas notas baixas. Quero ver, Isa, vai dar quanto? Ah, acho que um 7,5 tá bom. Tá A bom. Isa reclama da gente no começo do É. podcast, das notas da gente. Chega aqui, dá 7,5, igual o Aslan, sabe? Mas Cadê se Isa? eu Tá falar esperando que o eu seu. vou dar 9, se eu for dar 9, vocês vão me pisar e nunca mais vão me convidar, então eu vou ficar. Nada, você pode. É bom ter opinião diferente da gente. É bom. Não, então tá Pra bom. gente. Pensando por esse lado, cara, eu me divirto muito, porque assim, eu nunca presenciei ao vivo uma troca de capitães, por exemplo. Então trocou os capitães, eu. "Ah, caralho, mano, muito louco!
cu, sabe? Então, assim, eu tenho altos e baixos assistindo o programa. E, vai, eu vou aumentar a nota, vai. Vou por 8,5, pode ser? Pode. Tem que ser 8,5 Pode. mesmo, gente, porque a torce por Vitor Bourguignon. Quando seu favorito sobrevive, a nota da gente automaticamente sobe. Amigos, tem toda razão. Sabe? É verdade. Quando o favorito da gente sobe, tudinho. Tipo, no primeiro episódio, só de eliminarem o Elton, eu fiquei feliz. A nota foi maior por causa disso. Então, mas é. A Isa é a única que não sabe spoiler, então eu vou perguntar pra Isa só essa pergunta pra Boa! você, Isa. Ah, Isa, final do MasterChef, a revanche. Quem você acha que tá na final? Digamos, você pode dizer um top 3, dizer alguém que vai ser barrado da final e dizer os dois finalistas. nossa. Tá, então top 3 é o Major, ah, ah, Kawasaki e. eh, Droga, viu? Eu vou chutar na Kathleen, mas acho que ela não vai. Acho que ela vai ser barrada. E o top 2 desses três? O Major e o Fernando. Eu tô enxergando. Ai, tadinho do Vitinho. Não levei meu Vitinho pra final. Posso refazer? Não, deixa aqui. Mas assim, eu tô enxergando muito o Major numa final, sabia? Ai, espero que meus sonhos não sejam massacrados. Eu tô muito surpreso que a Isa não saiba quem tá na final e quais são os próximos eliminados. E sabe por quê? Porque o pessoal comentava os spoilers na página do Facebook, no Instagram, quando soltaram o cast, soltaram o bootlist no site do Fefito junto. Então, tipo assim, todos os lugares estava já, sabe, tipo, com todas as eliminações. E acho que isso foi foi a pior forma de terem soltado um spoiler. Desde a época de Isabel, que a gente não tinha noção do que ia acontecer na temporada, porque os outros quase ninguém viu, sabe? Teve até na última temporada agora, só o Rich e acho que o Aj não sabiam, tipo, o spoiler que tinha saído, eu nem sabia que tinha spoiler. Essa temporada foi, tipo, muito foda. Não, eu falo, mas na temporada passada, quando vazava spoiler, era engraçado que era spoiler errado, porque o Tava spoiler que eu peguei. errado, não O era spoiler que eu pra... peguei Ah, era Lorena tá. fora da final, por exemplo. O spoiler que eu tinha pego. Então, Deus nos livre. então tem isso. E falando em Lorena, gente, quem estiver ouvindo a gente aqui, procura no YouTube, procura nos plataformas digitais todinha aí, que tem entrevista de 1 hora com a Lorena. Ela conta muita curiosidade pra gente. Foi muito maravilhoso. O Fury não estava, mas Lenda. teve áudio do Ai, Fury. foi mesmo. Foi ela Foi Lorena sendo muito acessível. Tem curiosidades para vocês que acham como são as gravações, como é o prêmio da Le Cordon Bleu, que é muito interessante isso. Então vai ouvir. Menos a produção do programa que não pode ouvir, porque eu acho que prejudica ela, mas eu acho que todo mundo pode. Lorena contou quem brigou com quem nos bastidores também. Se vocês quiserem saber, vai lá escutar. Adoro o Fury no clickbait visual, audiovisual agora. Fury bem Ai, chamando. amei. Nossa, mas eu sou muito tapada mesmo, né? Eu nunca peguei mesmo um spoiler. Sou muito Isa, mas Amigo, eu plateia fiquei virgem. chocado. eu queria ser assim em reality show, gente, não pegar spoiler de nada, sabe? Mas eu não consigo. Eu acabo. Quando eu decido não pegar spoiler, sabe que tem série que eu assisto, tipo This Is Us, vou citar um exemplo. Eu assisto, aí eu não quero pegar spoiler. Aí quando eu vou baixar a série e vejo um comentário do episódio, tá lá um spoiler enorme. Eu digo, Eu gente, vi até sem quando. querer também. Aí quando até o spoiler vem. Por exemplo, o do final do Masterchef tem posts em grupos do Masterchef, até em grupos de outros assuntos que você vê. Ah, eu tô torcendo pra fulano. Aí a pessoa chega, mas fulano não tá na final, tá fulano e fulano, sabe? Tipo, gente, calma, Hum, o povo tá arremessando o spoiler do Masterchef na nossa cara. nossa senhora. Mas é bom que a Isa tá escapando. Agora, Nossa, oficial, a gente vai encerrar o episódio. Isa, muito obrigado pela participação. Já quero só o convite, Isa. Conventa com a gente semana que vem, que é bom ter você, menina, aqui. A Gabi tá de férias, você vai voltar com a gente quando tiver horário aí. ai, eu volto. Podem me chamar, Pode gente. voltar. Obrigada. Foi muito bom conversar com você. Amo, fada. Tudo. Quem gostar de ler recap, pode procurar o Pilotando TV, que tem recap da Samantha lá. Pode ler também, que ela tá lá bem revoltadíssima, como eu sempre falo. E é isso, semana que vem a gente se encontra de novo pra comentar, ver se a Isa vai estar rumo a acertar seu top 3, seu top 2 ou não. Meu Até Deus. semana que vem e tchau, tchau.